Essa notícia é bastante interessante, principalmente se você é um bancário. Você sabia que o bancário pode ter direito ao adicional de periculosidade? Pois é. Geralmente, quando a gente fala em adicional de periculosidade, a gente pensa naquelas profissões que realmente oferecem algum tipo de perigo de vida, perigo ao corpo, à integridade física, né? E apesar de todas as desventuras da atividade do bancário, não é o tipo de risco que normalmente ele corre. Não obstante, é sim possível falar em direito adicional de periculosidade para o bancário, em alguns casos bastante específicos, né? E a gente vai repercutir aqui hoje um artigo aqui do setor trabalhista, né, do escritório, que tem um site que posta artigos muitas vezes até curiosos, sobre um bancário que conquistou sim na justiça o direito ao adicional de periculosidade, tá? Acompanha comigo esse artigo que eu vou explicando para vocês o que ocorreu nesse caso. Muito bem. Segundo o artigo 193 da CLT, os empregados que trabalham com substâncias inflamáveis, explosivas, com energia elétrica ou com exposição a roubo e violência física, a insegurança pessoal e patrimonial, devem receber o adicional de periculosidade. No entanto, será que somente esses profissionais têm direito ao adicional? A legislação vigente não limita nenhuma categoria de receber o referido adicional, ou seja, não é apenas o profissional que efetivamente trabalha com esses pontos que a gente expôs aqui no primeiro parágrafo que vão ter direito. Qualquer adicional que seja exposto a estes riscos, ainda que não trabalhe diretamente com eles, poderá receber o adicional de periculosidade, né? Que é um adicional um valor bastante alto, principalmente pensando num bancário, tá? Dessa forma, não é incomum que as instituições bancárias se localizem, por exemplo, em prédios administrativos, prédios verticais, que se utilizam de geradores movidos a óleo diesel, ou então que armazenam líquidos inflamáveis em seu interior por qualquer motivo, gerando o quê? Um constante risco de incêndio, né? Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho já entende como passível de ser cobrado o adicional de periculosidade em tais casos, né? Então, mesmo que o empregado não trabalhe efetivamente no local dos tanques ou do gerador, visto que a área inteira é risco de um potencial incêndio, você vai ter esse direito de acordo com uma orientação jurisprudencial, que é a orientação jurisprudencial 385 da subseção 1 especializada em dissídios individuais, a SDI 1. Isso aqui é muito legal, tá? Quando a gente fala, porque a gente sabe que infelizmente a nossa justiça é bastante complicada em vários fatores, tem direitos que estão previstos até diretamente na lei, mas aí chega nos tribunais, os tribunais negam o direito. Temos um monte de problemas relacionados à interpretação das leis ou até a ignorar as leis nos nossos tribunais. Contudo, sempre que você vê que um direito está posto numa orientação jurisprudencial ou numa jurisprudência pacífica de uma subseção especializada em dissídios individuais, o que isso quer dizer? Dentro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que fica lá em Brasília, que seria... O termo técnico correto não é esse, mas vamos chamar a terceira instância, geralmente a última instância, a não ser em casos de Constituição que vão para o STF. Dentro desse próprio tribunal, essa subseção ainda é a última instância dentro da última instância, tá? Então, quando ela põe uma jurisprudência, quando ela põe uma orientação jurisprudencial, a gente já sabe que ainda que você entre com processo, se você perde processo no primeiro grau, recorre, perde no segundo grau, recorre, cai num ministro que nega, você recorre, vai para a turma nega também, você recorre mais uma vez, chega no fim do processo e você ganha, porque está de acordo com a jurisprudência de quem manda no final das contas, né? Lógico que mesmo a SDI ainda pode um dia ir lá e mudar a jurisprudência dela, mas não é o que você espera, né? O que você espera é que haja uma estabilidade na jurisprudência, que, portanto, você vá ganhar, nem que seja no último recurso. E na seara trabalhista, isso é relativamente comum, tá? Aqui no escritório,
Como a gente é bastante especializado em atuar ali no TST, que é uma especialização que é muito difícil, né? A maioria dos escritórios, infelizmente, não tem um profissional habilitado para atuar em Brasília. Tecnicamente, né, o problema não é Brasília à distância, porque hoje o processo é virtual. Estou falando realmente da técnica de se atuar lá. Né? Aqui a gente sempre chega em Brasília e várias vezes a gente já teve que recorrer até o fim para poder ganhar uma causa, e ganhou, mesmo tendo negativos assim, por todo o trajeto processual. Né? Mas dando continuidade que é o caso, o armazenamento de líquidos inflamáveis dentro do edifício só poderá ser feito com recipientes cuja capacidade máxima seja de 250 litros por recipiente, segundo a NR20, que vai ter um anexo 2 fazendo essa previsão. Dessa forma, é devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, novamente uma construção vertical, mas poderia não ser, é que nesse caso em específico foi o que ocorreu, né? Seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados os tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima dessa quantidade, que é a quantidade posta como legal, para que você possa ter pessoas operando, ter outros trabalhadores ali perto. Né? Então veja, esse adicional normalmente ele vai vir numa alíquota de 30%, não é uma alíquota baixa, uma alíquota bastante alta, e pode ter certeza que o trabalhador que ele conquista esse direito, ele tem um plus salarial muito alto. Né? Imagina que ele tenha sido demitido, a gente tem sempre que lembrar que na Justiça do Trabalho tem dois tipos de prescrição. A bienal, ou seja, depois que você sai, você tem 2 anos para entrar com processo, depois disso não pode mais. Mas quando você entra com processo, você pode cobrar os últimos 5 anos de verbas que não foram pagas. Né? Então a gente já sabe que a gente vai ter sempre com os bancários, ou quase sempre, uma discussão ou sobre a 7ª e 8ª hora, ou sobre a questão da fidúcia do cargo de confiança, para ver o que realmente deveria ser pago, o que tem que ser pago para aquele bancário naquele tipo de situação. Mas imagine que, além disso, você ainda possa discutir os últimos 5 anos em que você trabalhou num prédio. É lógico que seu advogado vai verificar se é o caso, né? Você próprio pode verificar se é o caso, você pode perguntar para o zelador do prédio onde você trabalha, ele vai poder te dizer isso. Né? Imagina você ainda conquistar um plus de 30% de todos os últimos 5 anos trabalhados a título de adicional de periculosidade. Com certeza é algo que vale a pena ser buscado quando necessário até na justiça. Tá? Então é isso, essa é uma notícia que chega a ser curiosa e eu espero que a gente tenha conseguido elucidar essa questão para vocês, tá bom? Até a próxima.